Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar deste livro, Ortodoxia e Religião do Futuro, do Padre Serafim Rose. Para quem nunca viu uma foto do Padre Serafim Rose, está aqui na orelha da capa aqui, né? Ó. Esse aqui é o Padre Serafim Rose. Foi um monge ortodoxo que viveu nos Estados Unidos. Então esse livro aqui é da editora São Savas, né? Uma editora ortodoxa lá de Pernambuco. A primeira editora e a única, por enquanto, no Brasil, né? Editora ortodoxa. Eu já li dessa editora ortodoxa O Entendimento Ortodoxo da Salvação, que eu doei esse livro depois de lido, a leitura é muito proveitosa, né? O Entendimento Ortodoxo da Salvação. Na editora, esse livro, se você for comprar, está esgotado. Da mesma forma, esse livro está esgotado na editora, Ortodoxia e Religião do Futuro, do Padre Serafim Rose. Também li Surpreendido por Cristo, do Padre James Bernstein, eu fiz um vídeo deste livro, né? Fiz uma resenha. Eu vou deixar aqui linkado, vai aparecer aqui desse lado ou aqui, né? O link do livro do Padre Bernstein, Surpreendido por Cristo, onde ele conta sua trajetória de judeu até se tornar um padre ortodoxo. Bom, muita gente me pede para fazer vídeo, né, sobre a igreja ortodoxa e tal, recomendar livros e tal. Então, assim, eu recomendo esse livro aqui. Só que esse livro aqui não é da história da igreja ortodoxa, não é um livro de teologia, não é um livro que vai falar dos sacramentos, não é um catecismo, tá? Isso aqui é um livro apologético. Foi escrito em 1975 e só foi publicado no Brasil ano passado, em 2022, né? Com muito atraso, né? Muito atraso. E assim, um dos defeitos do livro é esse atraso, né? Porque parece que o livro ficou anacrônico, tá? Mas já vou me explicar o porquê. Infelizmente a gente só veio ter editora ortodoxa há pouco tempo, né? Mas assim, esse livro deveria ter sido publicado no Brasil entre os anos 80 e 90 do século passado, né? Seria muito bom, cairia com uma luva. Mas enfim, né? Só foi publicado ano passado, em 2022. Bom, por que o título do livro? Ortodoxia e Religião do Futuro, tá? Então, o Padre Serafim Rose, ele escreve contra a nova religião, né? Que é a religião ecumênica, a religião universal e tal e tal. Então, o ecumenismo estava em voga, então ele queria alertar os cristãos ortodoxos sobre o perigo do ecumenismo, sobre o perigo das religiões orientais, sobre o perigo de práticas espíritas, sobre o perigo de meditação transcendental, zen, budismo, yoga cristã e principalmente do reavivamento carismático, né, onde ele dedica um capítulo enorme e na conclusão ele também conclui falando, né, sobre esse reavivamento carismático, tá? Então, assim, ele fala, por exemplo, ele cita, né, prelados a favor do ecumenismo, prelados ortodoxos que até elogiam a espiritualidade das religiões pagãs e tudo mais, né? Bom, claro, o padre Serafim Rose, ele era exclusivista, né? Até porque essa é a doutrina da igreja ortodoxa, então não tem nada demais, né, uma religião ser exclusivista, desde que ela prove, né, que ela é a igreja, né, no caso fundada por
Cristo, a religião verdadeira. Bom, então o Padre Serafim Rose, né, no primeiro capítulo que fala sobre a questão, se pergunta se o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos é o mesmo Deus. Né? Se o Deus dos cristãos é o mesmo que o Deus dos judeus e dos muçulmanos. Então ele vai dizer que não, porque o Deus dos cristãos é um Deus único, mas ele se fez homem na pessoa do Filho de Deus. Ele se fez homem, então fora desse Deus encarnado não existe Deus verdadeiro, segundo ele, né? E quando ele fala dos muçulmanos, ele faz a comparação, né, entre o protótipo de Isaac, que é um protótipo de Jesus Cristo, que foi levado ao Monte Moriá, Jesus subiu no Monte Calvário, um menino ia ser sacrificado, Jesus foi sacrificado por nossos pecados, enfim, e que os árabes, né, são filhos de Agar, né, da escrava. Então, eles nem, né, os filhos de Agar, nem foram protótipos, né, a figura de Jesus Cristo. Então, e esse foi mais ou menos o argumento do Padre Serafim Rose, mostrando que já Cristo estava presente no Antigo Testamento na figura de Isaac, enfim, e que fora dessa revelação cristã não há Deus verdadeiro, né? Então esse Deus monoteísta do judaísmo e do islamismo na verdade é uma ficção e portanto uma idolatria, já que Deus não se revelou nem para os muçulmanos nem para os judeus. Então isso é uma ficção, e sendo uma ficção, uma idolatria, porque eles imaginam um Deus à sua imagem e semelhança. Não é de fato a religião revelada do cristianismo. Em outro capítulo ele vai falar da importação de religiões orientais nos Estados Unidos. E aí vai falar, né, do hinduísmo, de pessoas que importaram, dizendo que o hinduísmo considera todas as religiões verdadeiras, né? O hindu, ele pode rezar numa sinagoga, ele pode rezar numa mesquita, numa igreja, enfim, né? Que todas as religiões são iguais e tal. E aí o padre vai dizer que não é bem assim, né? Que nem toda religião é igual, né? Isso é até perigoso, porque o hinduísmo prega um Deus impessoal, né? Aquela coisa de você mergulhar também, de se tornar um com Deus, apagando a sua personalidade, né? Renegando o seu eu, deixando fluir um Deus impessoal. Ele fala bastante disso nos capítulos também subsequentes, né? E aí ele vai criticar nos outros capítulos as práticas importadas dessas religiões orientais, que é o caso da yoga cristã, né? E da meditação transcendental e do zen budismo. E ele vai lamentar que os cristãos ortodoxos, né, que aderiram a essas práticas, esqueceram que tem uma tradição riquíssima de ascetismo, dos padres da igreja, de como rezar e tudo mais. Mas enfim, os líderes, os gurus que ensinavam essas práticas queriam abreviar um caminho para as pessoas terem paciência, terem alegria, terem disciplina através dessas práticas de exercícios de respiração, que também são práticas religiosas, né? E aí as pessoas acabavam também adentrando no mundo dos espíritos que não eram bons espíritos. E aí houve casos, né, até de perturbação, que depois as pessoas enlouqueceram e tudo mais, que o padre relata no livro. Então ele lamenta muito, né, porque essa meditação transcendental em budismo
são práticas vindas dessas religiões pagãs orientais que nada trazem de bom, né? São revestidas de cientificismo, de ciência, mas não passam de religião. Ele também critica o Nikolai Berdyaev, porque o Berdyaev falava, de certa forma, que a igreja ortodoxa incompleta, que precisava, né, de uma nova era da vinda do Espírito Santo. Que remete ao erro do frade franciscano Joaquim de Fiore, que falava que havia a era do Pai, que é do Antigo Testamento, a era do Filho, do Novo Testamento, e a era futura, que seria na época dele, né, do Joaquim de Fiore, que seria a era do Espírito Santo. Então, Berdyaev teria caído aí no mesmo erro, segundo o padre Serafim Rose. Também critica o Teilhard de Chardin, né, o jesuíta, que o Teilhard de Chardin, na sua teologia, ele basicamente bebeu aí do hinduísmo, queria uma religião para todos, né, uma religião cujo Deus fosse impessoal, tanto é que o Teilhard de Chardin, ele diz Teilhard de Chardin fala que para ele o Cristo histórico tem menos importância, né, mas o Cristo cósmico é o mais importante, enquanto o Cristo histórico para ele está ficando menos importante a cada dia que passava da vida dele, né? Então, ou seja, essa coisa da impessoalidade de Deus é coisa do hinduísmo, né? Que Deus não é uma pessoa, né? Uma energia, uma força, tal. E pegando essa sacada, inclusive o padre Serafim Rose disse que esses filmes, né, como Star Wars, né, A Força Esteja com Você, então tem também uma base no ocultismo, porque esse Deus impessoal, né, um Deus do ocultismo, desse paganismo hindu, né, Deus identificado como a força, seja do bem, seja do mal. Inclusive ele pega o relato de uma moça que ela era católica romana a princípio, mas ela começou a enveredar pelo hinduísmo, e aí ela fala, né, que no hinduísmo Deus é adorado tanto como o bem, tanto como o mal, né, sob a forma de Kali, né. Aí ela fala dessa experiência e tudo mais, tal, que depois ela acaba se convertendo à ortodoxia, né. Bom, aí ele vai falar, né, como eu falei, ele vai criticar tudo isso com base, vai mostrar. Tem um capítulo que vai falar dos OVNIs, né, que os OVNIs, ele vai dar a opinião dele, vai falar que os OVNIs começaram a aparecer depois da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros relatos foram em 1947, e depois os OVNIs foram aparecendo e tal, e tal, e tal. Depois muitos relatos foram aparecendo. E isso também tem a ver com o ocultismo, né? Porque já teve a pegada do ocultismo. Muitas pessoas tiveram contato imediato, né? De primeiro grau, de segundo grau, por aí vai. E aí ele explica, né? Porque alguns relatos são verdadeiros, mesmo de pessoas que viram OVNIs, que tiveram contato e tal, e tal, e tal. A maioria dos casos foi tudo falsificação, ou esse caso de histeria, alucinação coletiva e tudo mais. Mas houve, segundo o padre Serafim Rose, casos bem documentados que as pessoas realmente tiveram contato com esses seres, né? Então, muitas vezes essas coisas eram detectadas, não eram detectadas, detectáveis, enfim. Então, o padre Serafim Rose aposta que esses seres, né, esses seres extraterrestres, segundo ele, são demônios, né? São demônios. E segundo ele, pela própria doutrina ortodoxa, os demônios têm uma espécie de corpo, não um corpo como o nosso, mas um corpo mais sutil, que é uma espécie de matéria mais sutil, que por isso que podia viajar a grandes distâncias muito velozes, até fazer uso de tecnologia e tal, né? E pessoas que tiveram contato com esses seres acabaram perdendo sua fé no cristianismo, deixando de rezar, teve casos de loucura, de suicídio, por aí vai, né? E que as pessoas que esperavam a salvação dos céus,
tal, que cultuavam aí os OVNIs, né? Então já era uma grande sacada dos maus espíritos colocar tudo isso, né, para substituir o cristianismo, né, que é, eles chamam isso já de era de cristianismo, de pós-cristianismo, né, que a gente não precisa mais do Cristo porque a gente já tem os salvadores do céu que são os OVNIs. Então ele fala sobre esse, o caso dos OVNIs, essa é a opinião do padre Serafim Rose. E, e até assim, né, na minha opinião, achei a opinião bem fundamentada no caso dos OVNIs. Bom, então ele falou, né, das religiões das religiões abraâmicas, da religião hindu, né? Aí ele tem um capítulo que ele fala de um grupo que foi visitar um fakir, né, na Ásia, e o fakir criou uma ilusão e tal e tal e tal, que o pai estava rezando a oração do coração, né, que é assim, Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador, e aí a desilusão se fez, né. Então assim, e no relato dessa menina que eu tinha falado que virou ortodoxa, ela falou assim, que os poderes, né, dos sacerdotes pagãos, né, de evitar, de curar, de fazer qualquer outra coisa, de sumir, desaparecer, é um poder real, né? Um poder real. Então ela mesma viu, ela mesma presenciou. Ela, a princípio foi como estudante, ela não era crente que isso pudesse acontecer, mas depois ela viu, ela se convenceu que o poder é real mesmo, né? Desses bruxos, desses feiticeiros e tudo mais. Bom, no último capítulo, que é o capítulo mais longo e o mais interessante, que ele fala do reavivamento carismático, né? Que é uma coisa muito boa e tal, e tal, e tal, e tal. Mas deixa eu voltar antes aqui. Inclusive o padre Serafim Rose, ele disse que assim, essa coisa da meditação transcendental, do yoga cristão, do zen budismo e das religiões orientais nos Estados Unidos começaram a fazer sucesso é, depois da Segunda Guerra, porque depois da Segunda Guerra você teve a geração Beat, né, que é nos anos 50, depois você teve a questão do rock and roll, nos anos 60 você teve os movimentos hippies, né, os hippies que usavam drogas e tal. Então as pessoas estavam buscando, né, porque as pessoas estavam frustradas com a guerra, né, com tudo isso. E, né, então, a década de 40, guerra, depois a geração beat, a geração rock and roll, a geração hippie, então essas pessoas criam paz e amor e tudo mais, rock and roll e tudo mais, e aí começaram a fazer uso de drogas. Então, já nas pegadas dos anos 60 e 70 que chegaram essas religiões orientais, né, com as suas técnicas, e as pessoas aderiram a essas novas espiritualidades, essas novas técnicas. Muitas pessoas deixaram de fumar, de beber, de usar droga, porque essas experiências que os gurus da Índia traziam em solo americano fazia o cérebro ter as mesmas sensações que as drogas que eles usavam. Então, ou seja, você pode ter um contato com o transcendente, com o mundo espiritual, sem fazer uso de drogas. Por isso que, em parte, isso fez tanto sucesso, né? Fez sucesso porque as pessoas estavam num vazio por causa da Segunda Guerra, desacreditadas de Deus e de tudo, e usando drogas queriam ter uma experiência, né, além, né, extrasensorial, enfim, né, além dos seus limites corporais, né. Agora sim, o último capítulo ele fala sobre a renovação carismática, fala que esse reavivamento começou no dia 31 de dezembro de 1900 com Charles Parham no Kansas, que estavam reunidos às 19 horas para pedir a oração do Espírito Santo, para pedir os dons e tal, e tal, e tal, até que uma jovem
né, falou assim, olha, a gente fez as orações, a gente pediu, né, esse reavivamento, esse Pentecostes, mas faltou uma coisa, né, faltou, né, faltou o quê? Faltou a imposição de mãos. E aí, quando impôs as mãos, as pessoas começaram a ter, né, essas orações em línguas e blá 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 e blá 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 e tudo mais, né? E aí acabou se disseminando e tal e tal e tal. E, e o que o padre Serafim Rose, né, ele lamenta, né? O padre Serafim Rose lamenta que até dentro da igreja ortodoxa tem um padre aqui que ele cita bastante, que é o padre Eusébios Stefanou, né, padre da igreja ortodoxa grega, que ele, ele se tornou carismático, aderiu às práticas carismáticas, que isso era muito bom e tudo mais, né? Que a igreja ortodoxa tinha que participar e tal. Só que é o seguinte, né? E eu compartilho dessa tese do padre Serafim Rose porque quando eu era católico romano, quando eu vi que a renovação carismática era um embuste e vindo do protestantismo, eu não pude aceitar, porque quando eu me tornei católico tradicionalista, eu falei assim, não, o único que pode impor as mãos no fiel, no leigo, na leiga, é o bispo. Nem o padre pode fazer isso, só o bispo pode impor as mãos e tal e tal e tal. E na renovação carismática, esses leigos, né, eles impunham as mãos das pessoas, simulando o sacramento da crisma. Isso eu já pensava na década de 90, quando eu tinha meus 20 anos, meus 18 anos de idade, eu já pensava dessa forma, né, porque eu fui carismático. E aí, né, mas eu fui carismático porque veio um padre carismático, não, eu fui um dos últimos, né, a ser carismático porque eu resisti, mas numa igreja que frequentava mais ou menos na época 2.000 fiéis por semana, ficava complicado, né? Você ser sozinho. Então, mas depois que eu me tornei tradicionalista dentro da igreja romana, eu via que isso aí era um simulacro, né? Uma paródia da crisma, que um leigo, que não é bispo, estava administrando o batismo do Espírito Santo. E o padre Serafim Rose é muito claro, citando São Teófano, o recluso, né, bispo, ele falou assim, que não o único modo do Espírito Santo vir sobre as pessoas é através do sacramento do crisma, o sacramento da igreja, sacramento feito pela igreja, sacramento criado por Jesus Cristo e dado à igreja, e a igreja administra esse sacramento, né? E aí as pessoas recebem o selo e o dom do Espírito Santo. É assim que acontece o Pentecostes na igreja de forma ininterrupta por esses 2000 anos. Então, ele foi muito sábio nesse ponto, que eu concordo plenamente com ele. Quando eu já era católico romano tradicionalista, eu já tinha intuído isso. Bom, então, ou seja, não, segundo ele, não pode ocorrer um Pentecostes fora da igreja. Então, se é a igreja ortodoxa é a igreja verdadeira, eu creio que é. Se a igreja ortodoxa é a igreja verdadeira, fundada por Jesus Cristo, que nunca se desviou, então não pode haver um Pentecostes fora, não pode haver um reavivamento, graça de Jesus Cristo, a graça do Espírito Santo fora da igreja. Então, ou seja, se realmente existem alguns fenômenos carismáticos nas seitas protestantes e até no catolicismo romano com a renovação carismática, esse espírito não é o Espírito de Cristo, esse espírito não é o Espírito Santo. Pode ser um outro espírito, né? Pode ser um outro espírito. Então que as pessoas podem ter algum dom de cura, pode ter alguma premonição de um futuro próximo e tal, né? Então é um outro espírito, né? As pessoas orando em línguas e tal e tal e tal, né? Que fala muito, né? Então assim, o que acontece que no movimento carismático é dado muita importância à oração em línguas, né? Tem que ter oração em línguas e tal. Inclusive, o padre aqui cita, né, que existem técnicas para as pessoas falarem em línguas. Isso é verdade porque eu tinha lido um livro do padre Robert de Grandes quando eu era carismático, que o padre Robert de Grandes, que foi carismático ou não sei se ele está vivo ou não, padre lá dos Estados Unidos, que ensinava como orar em línguas, né? Até balbuciar e tal, para forçar isso, né? Como se o dom pudesse ser aprendido. Então,
padre Serafim Rose cita aqui as técnicas que se faziam para orar em língua, porque isso era muito importante, né? Essa coisa da glossolalia, de orar em línguas e tal e tal, tal. Então as pessoas queriam muitos dons e tal. Isso fazia o quê? Com que as pessoas se sentissem especiais, orgulhosas, né? Olha, eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo. Só que na igreja ortodoxa não funciona assim, né? Para você obter os dons é uma coisa rara e assim, a pessoa tem que ter uma espiritualidade muito grande durante muitos anos. E quem concede é Deus a quem ele quiser, não é a todo mundo, não é por imposição de mãos e tal. Então a pessoa tem que ter uma espiritualidade muito grande, tem que praticar a sese, né, coisa que não existe nesse movimento carismático. Tem que ter um arrependimento muito forte do coração, arrependimento dos pecados, vontade de nunca mais pecar, coisa que é muito salientado pelo padre Serafim Rose. Não acontece na renovação carismática e por isso, né, ela é falsa, né? Porque nunca se fala de arrependimento dos pecados ou de uma mudança da vida, né? Olha, você fazia isso, deixa de fazer porque você se tornou uma pessoa melhor e você não vai mais pecar, né? Então, essa é a pegada. E aí ele cita, né, fala bastante, né, contra esse padre Eusébio de Stefano, né, que foi carismático, infelizmente, na igreja ortodoxa, isso na década de 70, tá? No último capítulo, que é o epílogo, ele também fala da renovação carismática, de como ela é falsa, não pode ser verdadeira, mas o padre aqui ele comete um erro, né? Ele fala, né, que isso aí são sinais da vinda do anticristo, da religião universal e tudo mais, né? Aí eu acho que é um ponto a menos para ele, né? Porque aí ele parece, né, um fundamentalista falando, até porque sempre que houve crises na igreja, sempre as pessoas falam, olha, é guerra, ou quando aconteceu um terremoto, ou quando aconteceu alguma coisa. Ao longo da história da igreja sempre fala assim, olha, o anticristo está chegando, ou Jesus está voltando, e não é bem assim, né? Ah, Jesus falou assim que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Jesus falou assim para os apóstolos, a vós não compete saber nem o dia e a hora que o Pai prefixou em seus momentos, tá? Nos Atos dos Apóstolos, né? Então, a nós cristãos, cabe esperarmos a vinda de Cristo, né? Não sei quando ele vai vir, não sei se ele vai vir daqui a 1000 anos, 2000 anos, se vai vir daqui a 10 anos, não sei. A mim não me interessa, a mim interessa viver cristamente vigiando, né? Que vigiai, né? Para a gente não ser pego de surpresa quanto à vinda de Cristo. Mas é uma obra interessante, assim. Um outro ponto que eu quero salientar, que assim, é um ponto negativo, é que esse livro chegou com atraso. Então, me parece uma forma anacrônica. Quem é mais jovem do que eu, 20 anos mais jovem do que eu, não vai entender muito bem qual era a situação no século XX, né? Talvez até entenda com algum esforço estudando por fora, mas eu vivi, né, na década do século XX, eu vivi nas décadas dos anos 80 e 90 do século XX. Então, para mim faz sentido, mas é uma coisa anacrônica. Se eu tivesse lido esse livro na década de 90, talvez eu nunca tivesse adentrado na renovação carismática, talvez eu tivesse me feito ortodoxo naquela época. Mas valeu a pena, é da editora São Savas, né? São Savas, você não vai achar, se quiser comprar na editora São Savas, mas talvez você ache aí na estante virtual, enfim, ou tal. E é isso aí, né? Eu falei quase meia hora. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha aqui do livro, né? É um livro de mais de 200 páginas, mas valeu a pena aqui o alerta do padre falando assim. Ah, e outra coisa, né, que eu esqueci de falar, que a questão também do batismo no Espírito Santo, né, que é uma coisa da renovação carismática ou do movimento carismático, é uma coisa que é algo ecumênico, né? Então, que todo mundo que participa disso, né, que é os protestantes querem levar isso para o catolicismo romano, para a igreja ortodoxa grega e tal. Então todo mundo que recebe o Espírito Santo, a gente pode estar em igrejas diferentes, mas o Espírito é o mesmo, né? Então é uma forma também de cooptar os cristãos ortodoxos para esse ecumenismo, para esse falso ecumenismo, né? Porque o ecumenismo verdadeiro é ser sincero, né? Eu sou exclusivista, então eu posso falar assim, olha, teu cristianismo é errado, ele não é verdadeiro,
né? Ou seja, ele tem meias verdades. Então, eu sugiro que você venha para a Igreja Ortodoxa. Então, esse é o verdadeiro ecumenismo. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você veio aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para mais vídeos como este. Agora eu fui.